Amém? Você veio ouvir a palavra de Deus? Amém. Muito bem. Coloca o tema para nós, por favor. Nós estamos ministrando uma série de mensagens que nós chamamos de Neshama. Pastor, o que é Neshama, pastor? Que palavra é essa? Neshama é a palavra hebraica que indica fôlego de vida. Fala sobre fôlego de vida ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém, querida irmã? Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Muito bem. Aí. Glória a Deus. Muito bem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. E deixa eu explanar para você um pouquinho sobre o que é Neshama. Enquanto você abre a sua Bíblia, segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Então, Neshama, para quem não lembra ou não ouviu, Neshama é a palavra do hebraico traduzida para respiração, fôlego, sopro de vida. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego. Esta palavra fôlego, quando é traduzida para o hebraico, ela é essa palavra que é Neshama. Então, quando Deus comunica vida ao homem, quando Ele forma o homem e comunica vida, Ele sopra esse sopro, esse Neshama do Senhor para a vida do homem. E é esse sopro de vida que nesses dias nós temos falado para que Deus manifeste em nós, em nossa casa, em nossa família. Jó, no capítulo 33, no versículo 4, ele vai dizer assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então ele está dizendo, o Espírito de Deus me fez, o Neshama do Senhor me dá vida. Então isso é o Neshama, Neshama do Senhor. Amém? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela, o Neshama do Senhor está vindo sobre a sua vida. Amém? O Neshama do Senhor está vindo sobre a sua vida. Há um sopro de Deus vindo em sua direção. Há um fôlego de Deus chegando para a tua casa e para a tua família. Amém, queridos? Nós falamos já de alguns detalhes. Nós falamos quando o povo saiu do Egito. Quando o povo estava no Egito escravo ali, a Bíblia vai dizer que eles estavam clamando ao Senhor, chorando ao Senhor, pedindo por socorro. Eles estavam já lamentando ao Senhor. A Bíblia vai dizer que eles já estavam sem Neshama, eles já estavam sem fôlego, diante daquela escravidão e diante daquela luta. E a Bíblia diz que Deus então ouviu o clamor do povo e desceu para livrá-los. Então o sopro do Senhor desce para livrar. Às vezes nós estamos aqui cansados, sobrecarregados, vivendo uma situação que já não é agradável para a nossa vida, para os nossos olhos, para o nosso coração, e aquilo que falta para nós é o fôlego de vida do Senhor. Então que Deus nesta manhã visite cada um de vocês, soprando um novo fôlego de vida, para que você possa se levantar, cheio da graça, do poder, da unção e da bênção do Senhor. Amém? Amém. Antes de começarmos a mensagem, eu quero lembrar esse versículo, porque ele é a base do que isso também representa. Nós lemos ele outro dia. Isaías capítulo 11, no versículo 2, o profeta Isaías declara sobre o Senhor Jesus, dizendo o seguinte, ele profetiza, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, ele profetiza e diz assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Estes são os 7 Espíritos de Deus que rondam a terra, que andam por aí. E quando nós clamamos, semana passada, nós falamos sobre, semana retrasada, na verdade, semana passada estava aqui a nossa querida pastora Fernanda, ministrando uma palavra abençoada para o nosso coração. Você não veio, você perdeu,
tá? Eu vou ver se eu vou pôr no YouTube de misericórdia para você assistir lá no YouTube, tá bom? Mas eu vou pensar no teu caso. Mas na semana retrasada nós falamos sobre o vale de ossos secos, onde Deus também diz para o profeta: clama, profetiza, ó vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esses ossos secos para que eles revivam. Então veja, o sopro do Senhor, ele traz vida para aquilo que está seco, ele traz vida para aquilo que está morto, ele traz renovo de força e de fé para nós que estamos caminhando e lutando e vivendo ao dia a dia da nossa vida. Então que nesta manhã o Espírito do Senhor encha a sua casa, a sua vida, o seu coração, os seus pulmões espirituais, e que você saia desse lugar aqui cheio da presença do Senhor. Amém? Amém. O Espírito Santo é nosso sopro de vida. Amém. Nós precisamos respirar o mesmo ar que respira o Espírito de Deus, porque é Ele que traz para nós aquilo que Isaías profetizou. Ele é o Espírito do Senhor. Ele traz para nós sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento. Ele traz para nós o temor do Senhor. E Provérbios vai me ensinar que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Quem teme ao Senhor começa a ter sabedoria. Então, nesta manhã, eu quero olhar para uma outra visão sobre o Neshama do Senhor. E aí eu quero ler com você essa história. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Deixa eu abrir a minha também. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 8. É uma história um pouco longa, nós vamos ler juntos. Acompanha comigo essa leitura, por favor. Se você não tem uma Bíblia, se você não trouxe uma Bíblia, pode ser no papel, pode ser no celular, pode ser no tablet, mas se você não tem, pega uma carona com a pessoa do lado aí para você acompanhar. É importante que todos acompanhem. Amém? Vamos lá. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, uma obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Ela fez ali um puxadinho para ele, lá em cima na laje. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então ele disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que há de se fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, e seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse o menino a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou, o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia, e morreu. Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Paramos aqui a leitura. Feche seus olhos 1 minuto. Senhor nosso Deus, que a tua palavra nesta manhã
ela venha de encontro à necessidade do nosso coração. Que cada um de nós aqui possamos ser ministrados por aquilo que o Senhor tem preparado nesta manhã. Fala com cada um de nós, abre neste momento nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir, entender, compreender e sermos, ó Deus, transformados por aquilo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração, ao nosso espírito e ao nosso entendimento nesta manhã. Usa a Tua palavra, usa a minha vida, Senhor, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, e fala com cada um de nós, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Amém. Quem não conhecia essa história? Deixa eu ver. Todo mundo conhecia? A história não conhecia ainda. Muito bem. Muito bem. Essa história é muito interessante, o texto é longo, a gente vai voltar nele depois. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E ela conta a história então desta mulher. Uma mulher sunamita, que fala da região onde ela vivia, aquela região de Sunem. Ela não tem um nome. Apesar dela viver uma história grande na Bíblia, ela não tem o seu nome gravado. Mas ela é conhecida como uma mulher sunamita, que vivia em Sunem. É como eu dissesse assim, aquela mulher, né, nova-iorquina, aquela mulher lá de Poços Caldense, não é? Aquela mulher, é assim, o nome dela ficou gravado dessa forma, pela cidade onde ela morava, onde ela vivia. Só que essa mulher constrói uma história com esse profeta. Vocês viram a narração? A Bíblia diz que esse profeta passava sempre ali por aquela cidade, e ela então, muito generosa, oferece a sua casa para que ele possa dormir, para que ele possa comer, para que ele possa estar ali. E depois de um tempo ela decide com o seu marido não só abrir a porta da casa, mas como construir um quarto para o profeta. Constrói um lugar ali para o profeta. E a Bíblia diz que ela constrói uma casa, uma obra de pedreiro, coloca ali uma cama, um candeeiro, um jarro d'água, faz ali um quarto para receber aquele homem de Deus na sua casa. E por tudo isso ela recebe uma promessa desse homem de Deus. Ele olha para aquela mulher e diz, o que a gente pode fazer por ela? Essa mulher generosa, abençoa a nossa vida, o que nós podemos fazer com ela? Ele conversa com o seu moço, com o seu ajudante, que é o Geazi, e Geazi nota uma situação. Geazi nota que aquela mulher não tem filhos. A Bíblia não diz se ela, o marido, era estéril, não é? Deixa uma situação aqui, a Bíblia diz que aquele marido dela já era velho, né? Provavelmente não estava já em condições mais de ter filhos. Mas o profeta faz uma promessa para ela. O profeta diz, olha moça, daqui um ano você vai ter uma criança nos braços. Aquela mulher, ela dá uma resposta para o profeta que demonstra para nós o quanto aquele assunto machucava o seu coração. Quando o profeta pergunta, o que eu posso fazer por ti? Ela não pede um filho. Ela não pede um filho. Ela diz, olha, eu estou tranquila, estou satisfeita, eu vivo aqui no meio do meu povo. A Bíblia diz que ela já era uma mulher rica, abençoada, seu marido tinha posses, tinha plantações, onde ele estava ali com seus filhos, colhendo o seu fruto. Então ela era uma mulher abençoada, mas que lhe faltava algo. Mas esse algo era tão complicado para ela, e tão desafiador, que ela também não quis pedir ao profeta. O profeta perguntou, o que eu posso fazer por ti? Ela não disse, eu não tenho filhos. Ela disse, olha, eu estou tranquila, eu estou feliz, eu habito aqui no meio do meu povo, e estou tranquila. Mas o profeta pergunta ainda ao seu menino, ao seu ajudante Geazi, o que nós podemos fazer por ela? E ele nota que ela não tem filhos. E ele dá essa ideia para o profeta, e o profeta então profetiza sobre a vida dela. Daqui um ano, você terá nos seus braços um menino. E isso acontece. Mas a resposta dela mostra o quanto o coração dela sofria por conta dessa necessidade. Vocês notaram a resposta dela? Ela disse assim, não, meu Senhor, não me faça promessas. Não minta. Não minta para mim. Ela ainda coloca a posição dele. Ela fala assim, não minta para mim, homem de Deus. Eu sei que o Senhor é um homem de Deus, não me coloque esperanças que eu não vou receber. Não me coloque uma esperança dessa, onde talvez não se cumpra e eu vou ficar mais sofrida do que eu já estou. Mais
triste do que eu já ando. Ela diz, não minta para mim, homem de Deus. Esse assunto machucava o coração dela. Não ter filhos, para ela, era algo difícil. O texto não fala, mas a gente nota na sua resposta. Até porque, naquela situação, naquele tempo, uma mulher não ter filhos era uma desonra, era uma vergonha para ela. Então ela estava sofrendo com aquele assunto. Mas Deus levanta o profeta para chegar até a casa dela e profetizar. Lembra que nós falamos semana passada da importância de você profetizar sobre a sua vida? Profetizar aquilo que você precisa. Eu não posso falar somente daquilo que eu estou vivendo, mas eu tenho que falar daquilo que eu quero viver. Ah, eu estou com um problema. Ok, todos nós temos problema, não é? Mas eu preciso falar também daquilo que eu quero. E dizer assim, Senhor, esse problema será resolvido amanhã. O Senhor vai entrar nesse problema. O Senhor vai tomar conta dessa situação. O Senhor vai entrar nessa causa. Daqui um ano eu terei o meu nenê nos meus braços. Daqui um ano essa minha situação vai estar diferente. Daqui a alguns meses esse meu casamento vai estar transformado. Nós temos que profetizar. Foi o que o profeta fez. Nós temos que aprender a colocar as palavras que saem da nossa boca ao nosso favor. A tua palavra, ela te liberta ou ela te prende? Você se torna escravo daquilo que você fala. Sabia disso? Você promete alguma coisa para alguém e depois, como é que fica? Você fica escravo daquela promessa. Você tem que cumprir. Ou você tem que passar vergonha. Não é assim? Antigamente, a gente falava assim, ó, tem um fio de bigode aí. Né? Pode fazer no fio do bigode. Porque a pessoa tinha vergonha na cara e honrava o fio do bigode. Honrava as calças, honrava a palavra, como dizia o antigo. Não é? E Deus também, a Bíblia diz o quê? Que Deus vela pela sua palavra. O que é velar? Velar é cuidar, é zelar. Deus cuida pela sua palavra. Então nós também temos que velar pelas nossas palavras. Quais são as palavras que saem da sua boca? Nós nos tornamos escravos daquilo que falamos. Então eu posso me tornar escravo das bênçãos, ou eu posso me tornar escravos de maldições, de palavras ruins, de palavras pequenas, de palavras que me colocam numa situação de dificuldade. Então veja, nós temos que aprender com esta mulher como que ela alcançou o seu milagre. O texto continuando, ele vai dizer que o menino, nós lemos aqui que o menino morreu num determinado dia, passou mal e morreu. Ela pegou o menino, subiu lá no quarto do profeta, deitou na cama do profeta, botou o menino lá, não avisou o marido que o menino tinha morrido, não avisou ninguém, só pediu para o marido, falou assim, me manda uma jumenta, um moço para dirigir a jumenta, que eu preciso ir lá falar com o profeta. E a Bíblia diz que ela pega aquela jumentinha e vai falar com o profeta. E quando ela está chegando na casa do profeta, o profeta vê. E o profeta fala para o ajudante dele, o Geazi. Aquele tempo, gente, Geazi, deixa eu entender isso aqui. Era muito comum um profeta ter um aprendiz do lado dele. Um menino que ele estava treinando também para ser um profeta. Alguém que ele estava treinando para ser um pastor. Alguém que ele estava treinando para ser um missionário. E esse Geazi era o menino que estava em treinamento. Era o boy, né? O boy do profeta. Né? O boy, vai lá, vai aqui e tal, não sei o quê. E aí ele manda esse menino Geazi. Ele fala assim, vai lá e pergunta para a sunamita se está tudo bem. E ele corre no meio do caminho, encontra com a sunamita e pergunta, está tudo bem? E o que ela fala para ele? Meu filho morreu? Não. Ela fala, está tudo bem. Está tudo bem. E passa reto e vai em direção ao profeta. Quando ela chega aos pés do profeta, ela se joga aos pés do profeta e chora. E o profeta diz assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Deus não me revelou o que está no coração dela. Olha que interessante, porque o profeta estava acostumado a Deus revelar para ele todas as coisas. O profeta estava acostumado a Deus falar com ele. Aquele momento, naquela situação, Deus não falou com ele o que estava no coração da mulher. E ele ficou preocupado. Por quê? Porque ele tinha o costume de ouvir a voz de Deus.
Hoje em dia, quando Deus fala com a gente fica todo, meu Deus, Deus falou comigo, que coisa de louco. Quem já falou com Deus aqui? Quem Deus já falou no seu coração, uma mensagem, uma situação? A gente fala, meu Deus, que bênção. Você sente aquela palavra, aquele negócio. O profeta estava acostumado com isso, ele falava com Deus toda hora. Mas aquele dia Deus não falou com ele. E ele ficou preocupado. E ele disse para o ajudante dele, olha, Deus não me revelou o que está no coração dela. Deixa ela chorar, deixa ela falar. E aí ele pergunta, o que aconteceu? E ela diz, meu filho morreu. Aí ele fala para o ajudante dele, pega meu bordão, que é o meu cajado, vai correndo lá na frente, põe o cajado no rosto do menino. E o ajudante dele vai à frente correndo, mas a mulher fala para ele assim, eu não saio daqui se o senhor não for lá comigo. Porque ela queria que o profeta fosse. O menino foi na frente, o Geazi. Diz a Bíblia que ele chegou lá, botou o cajado no rosto do menino, mas o menino não reviveu. E aí daqui a pouco chegou o profeta. E aí o profeta vai conversar e vai ver tudo que está acontecendo. E eu quero que você acompanhe comigo no texto. Versículo de número 30 desse mesmo lugar, desse mesmo capítulo. Capítulo 4 de 2 Reis, versículo 30. Você pode encontrar aí? Você encontrou ou não? Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então, ele, o profeta, se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, a sua mão sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então ele se levantou e andou no quarto, uma vez para lá, uma vez para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Olha que interessante esse texto. Ele começa com uma visita de um profeta a uma casa. Pode ser a minha, que pode ser a sua. Nessa visita, gera-se um relacionamento dessa família com esse homem de Deus. E desse relacionamento surge uma expressão que muda a história dessa mulher. O que fez o profeta declarar que essa mulher, em algum momento, teria esse filho para cuidar, essa criança, esse sonho realizado. Eu vou explicar para você. Você tem que aprender uma coisa. Nós temos que aprender algo que é muito importante. Primeiro, não coloque um ponto final naquilo que Deus ainda está escrevendo. Amém. As pessoas colocaram um ponto final e disseram, o menino morreu. Mas Deus ainda estava escrevendo aquela história. Então você, na sua casa, naquilo que você está vivendo hoje, não coloca um ponto final naquilo que Deus está querendo colocar uma vírgula. E dar continuidade. Talvez diz, essa situação não tem jeito. Se Deus entrar nela, tem jeito. Não põe ponto final aonde Deus não colocou. Amém? Amém. Essa mulher, então, por que ela recebeu essa bênção? Primeiro, aprenda uma coisa. Todo ato de generosidade seu vai gerar para você promessas. Toda generosidade gera promessas. Provérbios vai ensinar para a gente no capítulo 11, no versículo 25, ele diz assim, a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. O que o profeta disse para ela? Disse para Geazi, na verdade, essa mulher tem nos tratado com generosidade. O que podemos fazer
para ela. Deus olha a sua generosidade, Deus olha a sua bondade, Deus olha a forma como você trata as pessoas ao seu redor, Deus olha a forma como você honra as pessoas ao seu redor. Nesta manhã eu encontrei com uma irmã aqui e eu disse para a irmã: obrigado, irmã, que você trabalhou aqui, arrumou, preparou, você e as outras irmãs. E ela olhou para mim e disse assim: pastor, nós precisamos aprender a honrar as pessoas. E é justamente aquilo que estava aqui no meu texto hoje, nesta manhã. Nós temos que aprender a honrar as pessoas. Quando você trata as pessoas com generosidade, Deus gera promessas para a sua vida. Seja generoso. Essa igreja é uma igreja generosa. Amém. E é uma bênção isso. Por quê? Porque essas promessas vão sendo geradas a cada dia. Essas bênçãos vão sendo geradas em nosso coração. Ela só recebeu a promessa do profeta porque ela foi generosa com ele. Então, generosidade abre portas, abre promessas, prepara o meu e o seu coração para receber milagres do Senhor. Milagres do nosso Deus. Ela disse ao seu marido: olha, veja que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer lá em cima da casa. Por que ela não fez lá embaixo? Por que ela não fez no canto? Por que ela fez em cima? Porque ela deu um lugar de honra para o profeta. Ela deu um lugar de honra para aquele homem de Deus. Ele tinha dado alguma coisa para ela? Nada. Nada. Pelo contrário, ele só ia na casa dela filar boia. Não é isso que a palavra diz? Ele vai lá, toda vez que ele passa na cidade, ele já tinha lugar para almoçar, para jantar. Era lá. Era lá. Ao invés dela fazer um puxadinho lá embaixo, ela fez o quê? Um quarto lá em cima. Honra, generosidade, bondade. Irmãos, nós não perdemos nada por sermos bondosos e generosos para com os outros. Pelo contrário, você foi chamado para isso. Sabe que a Bíblia nos ensina? O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer assim: abençoeis e não amaldiçoeis. Orai pelos vossos inimigos. Pô, pastor, orar pelo meu inimigo? O senhor está de brincadeira comigo. Eu oro pelo meu amigo, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos. Não, a Bíblia diz que isso aí qualquer um sabe fazer. O bom mesmo, ora pelos seus inimigos. Ora pelos seus inimigos. Por quê? Porque quando você ora pelo seu inimigo, a Bíblia diz que você ajunta brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é isso, pastor? Literalmente você põe fogo na cabeça dele. Fogo. Porque a sua oração sobe diante de Deus e Deus começa a incomodar a cabeça dele. Dizendo assim: olha, você está agindo errado. Está errado o que você está fazendo. Sua atitude está errada. Você tem que mudar. Vai lá, conversa com o fulano, pede perdão para ele. Você vai ver teu inimigo chegando perto de você e pedindo perdão quando você começar a orar pelo seu inimigo. Porque quando a gente é generoso, a gente gera promessas. Amém? Amém. Outra coisa que a gente tem que entender nesse texto: a generosidade, ela gera promessas. Só que a fidelidade, ela gera restituição. A fidelidade nossa gera restituição. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Aquele que permanece fiel em todo tempo e em todo momento, recebe de Deus tudo aquilo que foi perdido, ou deixado para trás, ou abandonado. Na vida dessa mulher, ela é restituída 2 vezes. 2 vezes ela é restituída por conta da sua fidelidade. Por que ela foi fiel, pastor? Ela não foi fiel, ela foi generosa. Ela fez lá aquelas coisas para o profeta. Ela foi fiel. Eu mostro para você que ela foi fiel em todo o tempo. Porque na hora que seu filho morreu, na hora que o seu filho morreu, chegou a notícia ruim, chegou a notícia difícil, chegou o tempo da tribulação, chegou o tempo da dificuldade, ela não esmoreceu. Ela continuou fiel na sua fé e foi aonde? Buscar quem? O profeta. Ela foi atrás do profeta outra vez e disse: olha, nós temos um problema. Ela não amaldiçoou o profeta. Ela não ficou brava com o profeta. Olha esse profeta não vale nada. Me deu um filho, agora morreu. Se ele fosse um profeta bom, meu filho não morria. Não é assim?
Ah, esse profeta, olha aí, tá vendo? Eu falei que essa promessa dele não ia dar certo. Olha o que aconteceu. O menino viveu uns anos, agora morreu. Olha aí que ruim. Ela foi fiel, ela continuou crendo que aquele homem era um homem de Deus. E quando chegou a dificuldade, ela foi aonde? Aos pés do profeta. Então, a sua fidelidade, ela vai gerar restituição. O menino foi restituído para ela. Por quê? Porque ela continuou crendo que aquele homem podia resolver os seus problemas. Ela continuou crendo que o Deus que ela servia, o Deus que ela adorava, junto com o profeta, podia trazer de volta o seu filho à vida. Ela crê tanto, irmão, que ela não fala nem para o marido que o menino morreu. Você sabe, primeira coisa, o primeiro a receber notícia ruim é o marido. Não é? Deu qualquer coisa deu errado, vocês ligam para o marido. Ai, amor, você não sabe o que aconteceu. Até quando quebra a unha, vocês fazem isso. Não é? Em casa é assim. Ele quebra a unha e diga, amor, quebrou minha unha, amor. O que eu posso fazer? Eu estou aqui 100 milhas de distância. Mas é assim. O marido é o primeiro a receber a notícia ruim, mas ele não recebeu notícia nenhuma. Por quê? Porque no coração dela ela guardou a fé. Ela guardou a fé, a esperança de que Deus podia restituir a vida do seu filho. Então eu e você precisamos aprender a aguardar em Deus, porque nós temos uma promessa do Senhor. Nós temos uma promessa de que há fôlego de vida para as nossas vidas. Há um Neshama do Senhor para cada um de nós, que pode soprar na minha e na sua vida, naquela necessidade que você tem. Se é uma ressurreição de um filho, ou se é um resfriado, não importa. O Neshama do Senhor está aqui para trazer vida para mim e para você em todo tempo, em todo momento. E outra coisa muito interessante que acontece aqui, é que a generosidade, ela gera promessas. A fidelidade gera restituição. Mas é a fé que gera milagres. A fé que vai fazer o meu milagre acontecer. A Bíblia diz que ela, nem diante do menino, do profeta, ela declara a sua perda, a sua derrota. Olha que da boca dessa mulher não sai um momento o que ela perdeu. Não sai um lamento da boca dela, não sai uma reclamação, não sai uma murmuração. Ela não murmura um sequer minuto por conta da sua luta e tribulação. Ela simplesmente busca com fé aonde ela pode encontrar a sua esperança, onde ela pode encontrar a restituição. Ela vai na presença de Deus. Naquele tempo, se você quiser chegar à presença de Deus, ou você ia ao sacerdote ou você ia ao profeta. Não tinha outro lugar. Não tinha outro lugar. É como se eles fossem um pastor naquela época. Eu quero chegar na presença de Deus. Vai no profeta ou vai no sacerdote. Um deles. O sacerdote, ele é usado para falar dos homens para Deus. O sacerdote é isso. O sacerdócio é isso. É eu pegar a sua causa e levar diante de Deus. O profeta já é o contrário. Ele fala de Deus para nós, porque ele recebe de Deus e transmite para nós. O sacerdote recebe do povo e transmite para Deus. Então ela precisava da presença de Deus. Onde ela ia buscar? Na presença do profeta. Irmãos, quando a luta chega, quando a dificuldade chega, você tem que saber para onde ir. Você precisa saber a quem procurar. Você precisa saber aonde buscar a sua restituição, a sua ressurreição, a sua cura. Você tem que ter na sua mente, no seu coração, aquilo determinado já. Quando chega as coisas ruins, quando chega a dificuldade, quando chega um momento difícil, a nossa primeira reação é reclamar. Ah, meu Deus do céu, olha aí, furou o pneu. Ah, nós não podemos ter esse tipo de atitude. Eu estou falando de uma coisa simples, um pneu furado. Mas você sabe, chega uma notícia difícil, a primeira coisa que a gente faz é reclamar. E a Bíblia diz para nós que nós temos que profetizar. Nós temos que falar aquilo que a gente quer ver, não aquilo que nós estamos vendo. A gente tem que declarar aquilo que a gente quer viver, não aquilo que a gente está vivendo. Deus não te chamou para falar de problemas, Deus te chamou para falar de solução.
Ele é a solução de toda a nossa luta e dificuldade. Ele é aquele que pode transformar toda e qualquer situação nossa. Então olha para essa mulher, em nenhum momento ela reclama. Nem para o marido, nem para o rapaz que está dirigindo a mula para levá-la lá perto do profeta, nem para o menino do profeta. Ela só declarou o que estava acontecendo quando chegou aos pés do profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda a levar seus problemas para quem pode resolver. Não fica falando seus problemas para qualquer um. Tem gente que só quer saber do seu problema para poder falar para os outros. Ele não vai te ajudar a resolver. Ele só quer, eu estou numa dificuldade. Aí daqui a pouco você acorda amanhã, todo mundo sabe que você está em dificuldade. E todo mundo está profetizando o que para você? Oh, coitada da fulana. Oh, nossa, olha que situação que está vivendo aquele casal. Ah, meu Deus, aquela família. Está todo mundo falando. Só falando da maldição. E da bênção ninguém está falando. Então cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado para quem você entrega os seus segredos. Cuidado para quem você abre a sua boca. Cuidado para quem você pede socorro. Mas pastor, era um menino de Deus lá também, o Geazi. Por que ela não falou com ele? Porque ele não era a pessoa que estava na direção do processo. Sabe, aquele ditadinho popular assim, não vou falar com o povo, quero falar com o dono da porcada. Não é? É assim. É assim. Eu não vou abrir meu coração para qualquer um. Eu não vou falar das minhas lutas para qualquer pessoa. Eu vou falar para aquele que pode resolver o meu problema. Eu vou abrir meu coração para Deus. Eu vou abrir meu coração para o homem de Deus. Eu vou abrir meu coração para o pastor. Ai, pastor, mas a irmãzinha, o irmão lá é gente boa. Irmão, você está com luta e dificuldade? Vem aqui, vamos orar. Estou aqui para isso. Estou aqui para isso. Mas não fica andando por aí. Ai, minha vida está ruim. Só vai piorar, querido. Só vai piorar. Ao invés de você arrumar alguém para orar com você, você vai arrumar alguém para profetizar o mal com você. Você vai só multiplicar a coisa ruim. Então aprenda com essa mulher. Agora, veja, a fé dela é que vai gerar milagres. É a fé que ela tem que vai gerar milagre. Agora aprende uma coisa, guarda isso no seu coração. O meu milagre, ele é gerado no ventre da minha fé. O meu milagre é gerado no ventre da minha fé. Se eu não guardar a minha fé, se eu guardar a minha esperança, se eu guardar a minha esperança naquilo que Deus pode fazer, é essa fé que vai gerar o meu milagre. Em nenhum momento ela discutiu com o profeta. Ela simplesmente disse, meu filho morreu. E o profeta disse, espera que eu vou para lá. E ele vai. E foi fácil? Não foi. A Bíblia diz que ele subiu no quarto. O menino estava lá sobre a cama dele. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Ela construiu aquela cama, aquele quarto. Ela construiu aquela cama. Ela construiu aquele ambiente. Ela tinha um desejo no coração dela. Abençoar aquele homem de Deus. Abençoar aquele profeta, o homem chamado Eliseu. Então veja, ela prepara aquele quarto com um objetivo: colocar naquele lugar alguém que trouxe vida para ela, trouxe vida para sua casa, trouxe vida para o teu coração, trouxe bênção para a sua vida. Mas num determinado momento da vida, ela é obrigada a pegar o seu filho morto, colocar sobre aquela cama que ela preparou para receber uma pessoa viva. Alguém que trazia bênção para sua casa, bênção para sua família, mas naquele dia ela coloca uma criança morta sobre aquela cama. Quando o profeta chega naquele quarto, a Bíblia diz que ele abriu a porta, viu o menino, fechou a porta sobre si, ficou só ele e o menino lá dentro. O profeta olhou e deve ter pensado assim, não, esse lugar é um lugar de vida, não é um lugar de morte. Não é um lugar de morte. Às vezes, a morte chega onde era para ter vida.
Às vezes a morte chega, a luta chega, onde era para ter alegria. Às vezes a tristeza chega, onde era para nós estarmos saltando de felicidade. Mas nós temos que saber o quê? Enfrentar cada uma das nossas situações debaixo da presença e da graça do nosso Deus. Jesus nunca nos desamparou. O Senhor Jesus veio para nos dar vida, a Bíblia diz, e vida em abundância. Você vai ler lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, o Senhor, eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então, às vezes, no lugar de vida, chega a morte. Às vezes, no lugar de alegria, chega a tristeza. Às vezes, no lugar do riso, chega o choro. Mas nós temos que chamar aqueles que podem nos ajudar. E quem pode te ajudar, meu querido? O Espírito de Deus. O Neshama do Senhor é quem pode soprar sobre a sua vida e trazer vida outra vez. E a Bíblia vai dizer que aquele homem, então, ele se deita sobre o menino, ele ora ao Senhor, deita sobre o menino, o corpo do menino se aquece, mas não tem vida. E ele vai e faz isso uma outra vez. Você pode acompanhar comigo no texto. Versículo 35. Então se levantou, andou pelo quarto, para lá e para cá, tornou a subir e se estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Não é estranho uma ressurreição? A gente já viu outros textos onde pessoas tomam a vida outra vez. E a gente não ouve falar de alguém que espirrou 7 vezes. Não é? Por que esse menino espirrou 7 vezes? O que foi isso, pastor? Por que esse menino, na hora de voltar à vida, espirrou 7 vezes? Porque normalmente, quem volta à vida dá aquele... né? Aquele puxa o ar de volta e acorda. Mas a Bíblia diz que esse menino espirrou 7 vezes e a vida voltou nele. Não é interessante a gente lembrar que o texto de Isaías capítulo 11, versículo 2, diz que há os 7 Espíritos de Deus. O Neshama do Senhor entrou naquele menino quando o profeta orava. Quando o profeta orava, o Neshama entrou sobre ele. E outra vez os 7 Espíritos de Deus trouxe vida para aquele menino, de forma que ele acorda e espirra. E espirrar é um processo de respiração. Você põe para fora o ar. Por que a gente espirra? Você sabe, não? Por que a gente espirra? Para colocar para fora aquilo que entrou e não deveria. Não é? Você está lá fora, entra um pólen e você começa a espirrar, porque o organismo está pondo para fora aquilo que te traz mal, aquilo que te traz a doença. Quando você fica resfriado, você começa a espirrar porque você quer pôr o vírus para fora. Tanto que os outros falam, cobre a boca, porque senão você vai espalhar vírus por aí. Não é? É assim ou não é? Quando o Espírito de Deus entra, ele põe para fora aquilo que estava matando o menino. Ele espirra 7 vezes para pôr para fora aquele espírito de morte, porque estava entrando o espírito de vida dentro dele. O Neshama do Senhor entrou e o espírito de morte sai. Sai, porque aonde o Neshama do Senhor chega, a vida acontece, a vida volta, a vida renasce, a vida ressurge. Então, seja no meu casamento, seja na minha casa, seja na minha família, no meu trabalho, eu tenho que clamar, Neshama do Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração, traz vida novamente. Aleluia, glória a Deus, aleluias. Então aquele menino espirra 7 vezes, eu também espirro assim de vez em quando. Eu tenho alergia e quando eu começo a espirrar não para, né? E um dia eu estava no supermercado aqui e aí eu dei um espirro, achei. Aí alguém que estava do outro lado da ilha assim, bless you. Aí eu achei de novo, bless you. Aí eu achei, bless you. Aí eu achei o caô, ele não aguentou. Mas de vez em quando a gente começa a espirrar, não para, né? Dá até vergonha. Que a pessoa fala, nossa, sai de perto desse moço aqui, tá ruim.
Mas deixa o Espírito de Deus entrar em você. E deixa sair aquilo que não é bom, aquilo que te atrapalha. Sabe, às vezes é uma angústia no coração, às vezes é uma tristeza na alma, às vezes é uma mágoa que ficou para trás de alguém, de uma situação. Coloque isso para fora nessa manhã. Deixa o Espírito de Deus entrar no teu coração, querido, e derramar a vida, derramar de novo a presença, derramar de novo o poder, te encher do sopro do Senhor, que vai te dar vida, fôlego, força, para você continuar e ir à frente, ir adiante, vencer. Há um Neshama do Senhor vindo em nossa direção. Há um sopro de Deus soprando sobre o meu coração nessa manhã, sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um sopro de vida vindo sobre cada um de nós e vai trazer bênçãos, vai trazer vitória, vai trazer ressurreição em nome de Jesus. Aleluias! Meu Deus! Olha que interessante isso. 7 espirros dá um menino. 7 espirros. 7 espirros. O Espírito do Senhor, os 7 Espíritos de Deus entram na vida daquele menino, que fica tão... deve ter enchido tanto aquele menino de um jeito assim, que ele precisou espirrar para pôr para fora um pouco daquilo tudo, que deve ter sido uma presença, um poder, uma unção de Deus que desceu ali. Meu querido, minha oração nesses dias é que Deus visite você dessa forma, é que o Espírito de Deus toque em sua vida dessa forma, é que o Neshama do Senhor invada a sua casa a ponto de, lá como em Atos capítulo 2, você escutar um vento impetuoso que vai soprar e vai encher o ambiente, encher a minha casa, encher meu coração, encher a minha vida. Talvez você chegou aqui hoje tranquilo, ou talvez você chegou aqui cansado. Talvez você chegou aqui oprimido por uma situação, por um momento que você está vivendo. Talvez você chegou aqui como essa mulher, precisando que algo retorne à vida. Talvez você está trazendo nos seus braços algo que morreu. Não um filho, mas um sonho. Um desejo do coração. Um plano que ficou para trás. Um ministério, talvez você já serviu ao Senhor de uma forma ou de outra. Talvez uma fé. Sabe? Você está com a sua fé assim, ó, no colo, e ela já está meia morta já. Ai, pastor, estou desanimado, estou sem fé. Já não sei mais